Olá, pessoal. Vamos lá para a aula 7. Vamos falar um pouquinho de tipos de texto. Já queria alertar no começo dessa aula para o fato de que nós estaremos falando sobre tipo de texto e não sobre tipo de discurso, que é uma confusão muito comum de vocês fazerem. Tipo de discurso, discurso direto, discurso indireto livre. Tipo de texto, descrição, narração e dissertação. É importante para a gente trabalhar bem quais são as características principais de cada um desses textos, porque a gente sabendo a característica principal de cada texto, a gente consegue diferenciar e também consegue saber qual o limite de uso de um texto ou de outro texto. Primeira grande lição. Apesar da gente falar que são 3 tipos de texto, então a gente começa com a descrição, depois a gente vai para a narração, e depois a gente vai para a dissertação, é muito complicado a gente dizer que existem tipos puros de texto. Eles se mesclam. Então, a gente vai falar assim, em predominância. Então, esse tipo de texto, esse texto é predominantemente descritivo, predominantemente narrativo, predominantemente dissertativo, tá bom? Eu acho que o que nos interessa agora é ver a composição mesmo de cada um deles e ver o que os diferencia para a gente, numa questão de vestibular, responder a contento. Que tipo de texto é esse? Isso. Quais são as características principais deste tipo de texto? Então, eu queria começar aqui pelo fato de que a descrição é um tipo de texto que tem essas características. Organização espacial aleatória, ou seja, o texto que é descritivo, ele pode ser mostrado da forma como você quiser. Ele pode ser mostrado, eu vou descrever alguém, posso começar a descrever pelo pé, posso começar descrevendo pelo cabelo. Você, quando entra na sala de aula, já dá aquela olhada para ver quem está sentado na sua carteira. Então, se você tivesse que descrever para mim esta cena da sala de aula, provavelmente você ia começar com a sua visão da porta na sua cadeira ali. Então, é aleatório, tá? Você escolhe a forma como você quer começar a descrição. Isso já difere de narração e já difere de dissertação, que tem um tipo de progressão, tá bom? Daqui a pouco a gente vai tratar melhor disso. Predominância de substantivos concretos. A gente estava, até a aula passada, falando a respeito dos substantivos. E eu falei para vocês o seguinte, tem substantivos concretos e tem substantivos abstratos. Os substantivos concretos são aqueles para os quais a gente consegue fazer uma imagem mental. Então, se eu falo para você, câmera, você consegue ter uma imagem mental. Talvez a câmera que você esteja vendo não seja a mesma câmera que eu estou vendo. No entanto, você consegue fazer uma figurativização disso. Isso é um substantivo concreto. Função dos substantivos concretos, né? Mostrar esse mundo. Substantivos abstratos são aqueles para os quais você não consegue fazer a imagem mental. Então, os sentimentos. E aí, na aula passada, eu cheguei a te dizer que tem uma característica muito interessante desses substantivos, que a gente consegue, às vezes, tirar do substantivo abstrato e jogar para o concreto. Então, eu falo para você em representação de frio. Você pode usar qualquer representação, mas você pode, por exemplo, pensar na representação que as casas pernambucanas fizeram e colocam um sujeito tremendo com um cobertor nas costas. De visualizar aquele sujeito trêmulo com cobertor, você já imagina, portanto, ou tem o sentimento do frio, substantivo abstrato. Mas isso é uma materialização. Nós vamos tratar disso também hoje. Em princípio, vamos começar com essa divisão, né? O que é um texto descritivo? Como ele se apresenta? Aí eu queria te mostrar uma imagem, que eu acho que é uma imagem importantíssima para a gente poder ter uma visualização um pouquinho melhor dessa ideia do substantivo concreto e dessa ideia da descrição. A valsa. O nome dessa obra é A Valsa, da Camille Claudel. Vocês sabem, gosto muito de arte, acho que a arte é fundamental para a gente entender toda a linguagem do mundo, né? A linguagem, ela é transformada, às vezes, por meio da arte, mas o mais interessante dessa obra é você olhar que essa obra é estática, mas ela apresenta algum tipo de movimento. Quando você olha para essa imagem, você vê a valsa. Vamos apagar essa luz aqui da frente para ficar um pouquinho melhor? Acender? Então vamos acender, vamos acender. A visualização tá boa? Então vamos lá. Ó,
essa ideia da valsa, da dança, está na movimentação dos corpos. Não sei se você consegue ver aqui, ó, mas tem o braço do rapaz aqui atrás da moça, né? Nas costas da moça. Olha aqui a cabeça dele, olha o pescoço dela virado, assim, nesse grande abraço. Olha as mãos. Essa imagem aqui, ó, é uma visão lateral, né? Dá para ver a mãozinha dele aqui, ó. E você vê aqui as mãos entrelaçadas. Você poderia me dizer o seguinte, Lucy, quando eu bati o olho nessa imagem, o que me chamou mais atenção foi esse vestido dela, que meio que se confunde, e eu fiquei, né, parecendo uma coisa meio sereia, uma coisa meio... Ok, né, foi a sua visão. E daí vem uma coisa muito importante também da descrição, que quando a gente descreve objetos, a gente pode fazer uma descrição que é mais direta, concreta, ou pode fazer uma descrição que ela é mais abstrata também. Quando você pensa em alguma coisa que te mexe com as estruturas de sentimento, então ela é mais subjetiva. Na visão objetiva, eu olho para isso e falo, escultura. Essa escultura são um homem, uma mulher. Ok, isso aí é objetivo. Se eu falar para você, nossa, que coisa gostosa de ver essa imagem, eu vejo o amor saindo dela, a minha descrição já começa a ser subjetiva. Ou seja, eu vou também utilizar da abstração. Mas a gente vai partir da descrição, do olhar que a gente tem disso. O que eu posso te dizer, então? A descrição, ela é um mostrar. Eu mostro para você exatamente uma cena. Então, deixa eu dar uma adiantadinha aqui para você. Vamos pensar no que você tem aí das suas obras. De literatura, né? Você tem a lista de obras da FUVEST, e eis que aparece Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meirelles. Nessa obra, chega um determinado momento que você está lendo lá a poesia e falando de todo aquele contexto histórico, e, de repente, aparece assim para você, ó, atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, brilham fardas e casacas junto com batinas pretas. Eu tenho certeza que você viu isso e você já fez essa imagem mental, né? Você já imaginou aquela porta fechada, atrás daquela porta as pessoas trajadas desse jeito. Então, qual é a grande função do texto descritivo? Mostrar, fazer ver. Fazer ver o mundo à minha maneira, daí a subjetividade, fazer ver o mundo de uma maneira objetiva. Lousa azul. Se você gosta ou você não gosta, é outra conversa. Tudo bem? Então, qual a característica principal de um texto descritivo? Ser aleatório e também o fato de predominarem esses substantivos concretos que nos dão a visibilidade do objeto. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Narração. A narração, ela já tem uma outra forma de se apresentar. A narração tem uma organização que a gente vai chamar de lógico-temporal. Enquanto na descrição, como eu te falei, você pode partir da onde você quiser, na narração existe uma ordem cronológica que você vai obedecer. Que ordem é essa? Não sei. Você pode brincar de Machado de Assis, né? Machado de Assis disse que ele não era um autor defunto, ele era um defunto autor para quem acampa era um novo berço. E aí ele falou que ele ia começar a história dele da morte, e não do nascimento, porque o ordinário, o comum, é que se comece pelo nascimento. E aí ele vai fazendo todo o retorno. Se você for pensar, a forma como os livros são escritos, eles têm essa decisão primordial para tomar. Como é que vai ser? Eu vou fazer uma obra em flashback? Então, eu estou aqui seguindo regularmente, de repente, vou para o passado, fragmentado. Né? Como é que funciona o pensamento ali? Como é que essa obra vai se fragmentando? Quando eu pensar em narração, portanto, eu penso em organização de tempo. Outra característica, predominância de substantivos concretos. Ô, Lucy, mas o substantivo concreto apareceu ali também quando eu estava falando de descrição. Exatamente. Se a gente pode dizer, então, que tem uma característica que é comum à descrição e à narração, é o fato de aparecer substantivo concreto. Qual a diferença, meus queridos? Vamos pensar no seguinte. Eu falei para você que a descrição, seja objetiva, seja subjetiva, ela tem a função de mostrar. Na narração, eu vou ter que compor personagem, espaço, cenário, tudo isso que você vai trabalhar lá na aula de literatura com o seu professor, mas a narração, ela não vai ter a função de mostrar. A função vai ser contar.
Eu estou contando uma história para você. Essa história vai ser contada sob a perspectiva de alguém. Daí o fato de também poder ser subjetivo. Mas é uma história a ser contada. Eu vou mostrar para você coisas acontecendo. E aí eu quero te mostrar essa imagem aqui, porque te ajuda também a pensar. Vamos pensar nessa imagenzinha aqui, ó, na composição dela. Eu já fiz vários testes com essa imagem aqui. Eu já vi gente falando assim: essa imagem representa 4 diferentes indivíduos em estados diferentes, em situações diferentes. Então, esse daqui representa um indivíduo aprisionado em si mesmo. Esse aqui representa um indivíduo que deseja uma libertação. Então, ele está lá com a cabeça para fora, começando. Esse indivíduo aqui está no processo de quase total libertação, enquanto esse indivíduo com os braços abertos e olhando para o céu representa a total liberdade. Gosto da palavra liberdade, né, para a gente condicionar nessa leitura aqui. Substantivo abstrato. É um estado desse ser, um ser livre. Mas eu já vi aluno também falar o seguinte: quando eu olho para essa obra, eu vejo um mesmo indivíduo, e não 4 indivíduos diferentes. Eu vejo um indivíduo que estava no estádio inicial, no S0, de aprisionamento, foi mudando essa condição até conseguir libertar-se. Então, a organização aqui é uma organização temporal. Mas você sabe que eu já vi aluno fazendo leitura, não daqui da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda. Uma leitura oriental, né? A leitura que ele fez foi: este indivíduo aqui é um indivíduo em liberdade, mas que precisa, às vezes, se encaixar num espaço determinado para poder sobreviver nessa mesma liberdade. Interessante, né? Para viver em sociedade, às vezes a gente tem que se encaixar naqueles moldes. São leituras. O que a gente vê? Tanto da leitura da esquerda para a direita como da direita para a esquerda, a gente nota que há uma progressão, que é a palavra mais importante que a gente tem que ter a partir de agora, quando a gente pensar em texto narrativo. Vou pegar outro texto de literatura para vocês, porque eu acho que o texto de literatura é o momento em que a gente consegue ver como isso é colocado em prática, né? Isso aqui é um texto que se chama Tragédia Brasileira, é do Manuel Bandeira. Esse texto aqui representa uma situação. Misael, funcionário da fazenda, e quero que você veja que essa fazenda aqui está em letra maiúscula. Ele é um funcionário público. Isso pode indicar para a gente que ele tem uma estabilidade financeira. Misael, funcionário da fazenda, com 63 anos de idade, terceira idade, portanto, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Você viu aí que a condição da Maria Elvira é bastante ruim. E o Misael tem uma certa estabilidade. Misael tirou a Maria Elvira da rua, da vida. Instalou-a num sobrado no Estácio, que é um bairro do Rio de Janeiro. Pagou o médico, dentista, manicura. Dava tudo o que ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Olha a escolha lexical, né? Um namorado. Misael vivia com Maria Elvira. Você podia usar uma outra palavra qualificadora aqui, um outro substantivo qualificador, mas a palavra que ele usou foi namorado. Misael não queria escândalo. Poderia dar uma surra, um tiro, uma facada, não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava um namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clape, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavradio, Boca do Mato, Inválidos. E veja que tem reticências aqui, hein? Por fim, na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída, em decúbito dorsal, vestida de organdia azul. Olha como a seleção e combinação de palavras é curiosa, né? Vocês sabem que eu gosto muito de fazer aquele meu desenhinho maravilhoso de sempre, né? Para indicar, poxa, a escolha das palavras é a morfologia aqui, né? Escolheram uma palavra. Por que essa palavra? Na sequência, foi combinada uma palavra. É a sintaxe. E a seleção e a combinação dessas palavras provocou um sentido e um efeito de sentido. Daí a gente tem aqui o eixo da semântica, que é a significação.
Então, aqui é a escolha, aqui é a combinação e aqui é a significação. Essa significação nos leva a uma leitura de mundo. Né? Que leitura de mundo é essa? Poxa, esse indivíduo tinha uma expectativa com relação a Maria Elvira. E olha como a progressão é bem temporal. Né? Ele encontrou. Olha como os verbos marcam isso. Né? Tem outras estruturas gramaticais. Ó, por fim vai dar a indicação para você de que a história vai terminar. Né? Há uma narrativa marcada. Viveram 3 anos assim. Tudo isso vai apontando essa transformação que vai acontecendo. A transformação é um dado importante da narrativa também, né? De você estar num estado inicial e no estado final. Como estava a Maria Elvira? Prostituída, lá na Lapa. Lapa do Rio de Janeiro também, né? Prostituída, lá na Lapa. Misael foi lá, retirou ela da rua. Retirou ela da rua com uma expectativa. Aqui ela não correspondeu pela visão dele. Ele achou que o problema estava em quem? Nela? Não, o problema estava nos outros. Porque todas as vezes que ela arranjava um namorado, o que ele fazia? Mudava de casa. E mudou uma, e mudou 2, e mudou 3, mudou inúmeras vezes. Até a hora em que ele viu que o problema não estava no outro. Visão de mundo dele. E pela visão de mundo dele, ele achou que precisaria aniquilar o problema, que é a morte da Maria Elvira. Curioso que esse texto ele se chama Tragédia Brasileira. E se a gente pensar nos índices de feminicídio do Brasil, você entende por que esse texto tem esse nome. É uma tragédia comum. Veja como terminou. Misael, privado de sentidos e inteligência. Você viu que o registro de linguagem, a gente já teve variação linguística? Muda um pouquinho aqui, né? Matou-a com 6 tiros e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal. Ou seja, é uma linguagem muito científica, né? É uma linguagem muito policial. Então, parece que é uma reportagem de jornal. Só que isso é um texto narrativo. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar, vamos ao terceiro tipo de texto? Terceira dissertação. Sua velha amiga dissertação, com a qual você tem que trabalhar durante o ano inteiro, você tem que ir lá apresentar no vestibular. Fora a Unicamp e alguns vestibulares do sul do país, é um modelo, é o tipo de texto mais comum que a gente vai ter. Outra coisa que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? A gente está falando dos tipos de texto e não dos gêneros textuais. Os gêneros textuais e os tipos de texto são coisas diferentes. Então, por exemplo, eu pego um texto, um rap se encaixa dentro de uma narração? Pode se encaixar. Se ele contar a história de um indivíduo que acorda de manhã, pega o trem, etc, etc. Ele pode ser um texto de denúncia, portanto, ele pode ser um texto dissertativo, faz uma crítica social. Então, vamos pensar assim, ó, os gêneros eles se encaixam dentro dos tipos de texto, beleza? A dissertação é um tipo de texto, o mais comum que você vai ter no vestibular. Em especial, a sua dissertação, que é argumentativa. Dissertar não é mostrar o mundo, não é contar. Dissertar, e essa palavra você sempre tem que lembrar, é analisar. Então, vamos, inclusive, falar de um probleminha que a gente vê muito aluno cometendo na redação. Ele mostra o mundo. Então, ele tem um tema como desigualdade social, ele passa as 30 linhas do texto mostrando a realidade. Falando que tem casas ricas no Morumbi, pegar aquela fotinho, sabe, que foi famosa lá na FUVEST, daquela comunidade ao lado daquele prédio luxuoso lá, né, no Morumbi, e aí ele vai com aquela cena e mostra para o leitor. Então, o examinador está cansado de saber. Ok, existe desigualdade. Você está mostrando a desigualdade para ele. O que ele quer saber de você? Analise essa desigualdade. De onde ela vem? Ela é histórica, né? Se fosse você, ia lá escarafunchando na história e ia atrás de informações para justificar, para explicar por que acontece essa desigualdade. Aí você entra verdadeiramente na dissertação. E você viu o que eu falei para você? Você busca na história. Mas, Lucia, aí eu não vou fazer um parágrafo narrativo? Você pode fazer. Pode fazer, sim, um parágrafo narrativo no seu texto. Lembra que eu falei alguns minutos atrás para você que o importante era que você tivesse na cabeça a diferença de cada tipo de texto e que não existe texto puro? Puro ele não vai ser. Eu tenho uma predominância. Esse texto é predominantemente narrativo porque a crítica, a análise está acima do mostrar, está acima do contar. Então, quando eu olho aquele texto, eu não vejo tanto substantivo concreto. Eu vi nessa hora do exemplo da comunidade que você deu. Mas eu não vejo em todo o seu texto. Todo o seu texto vai trabalhar muito mais com substantivos que são abstratos. Daí
o texto ficar mais analítico. Então, fica de olho na sua redação também, se muitas vezes o que você está fazendo não é isso, mostrando realidades, em vez de você dissertar sobre elas. Já que eu entrei nesse mundo da dissertação, eu preciso te mostrar esse textinho aqui, porque esse textinho é um texto maravilhoso para a gente analisar. Você viu ali no cantinho, né? FUVEST 1999. A FUVEST teve um período muito estranho em que fez umas propostas de redação também bastante estranhas, né? E essa proposta de redação era assim: como você analisa uma juventude que tem entre 17 e 20 anos e que está prestando vestibular? Pausa para a sua reflexão. Você conhece alguém assim? Oh, você mesmo, né? O que a FUVEST acabou pedindo para você? Fale sobre você mesmo. Gente, tem coisa mais terrível do que fazer autorretrato? Mas parece que foi isso que eles pediram, né? Esse texto aqui é um texto que critica fortemente a própria proposta de redação, mas já faz. E isso que é o legal, né? Porque você pode criticar o quanto você quiser, mas faça aquilo que eles pediram. A eterna missão jovem, transformar utopia em realidade. Identificar uma geração pela sua faixa etária é, no Brasil, uma generalização que peca pela simplicidade. Tomar como ponto de referência aqueles que conseguem chegar ao vestibular é indiscutivelmente discriminante, pois, a partir de então, a análise fica contida a uma amostra privilegiada pelas suas virtudes socioeconômicas, as quais são decisivas para a compreensão de seu comportamento social e intelectual. Percebe o seguinte: essa introdução, predominantemente, tem substantivos abstratos. Você não encontra nessa introdução aqui uma predominância de substantivos concretos, de imagens, de história contada. Veja o posicionamento do aluno. Duas coisas que eu acho muito interessantes dessa proposta aqui e da forma como o aluno se comportou. E ele não foi o único, viu? A FUVEST, naquela época, colocava as melhores redações. E dentre essas melhores redações estava esta. Coincidentemente, era a redação número 1. Tá? Mas estava essa redação. E vários candidatos fizeram isso. Dá uma questionadinha na proposta. Você viu que ele falou que identificar uma geração pela faixa etária só é um pecado que você comete em relação à simplificação desse tema. Poxa, não dá para você analisar uma juventude inteira só considerando a faixa etária. Tem a faixa etária, tem o contexto aí socioeducacional do aluno, tem a questão econômica. Não dá para eu fazer uma análise tão rasa. Eu acho, cá para mim, que esse aluno corajosamente criticou a FUVEST como ela se apresentou. Depois ele disse: tomar como ponto de referência aqueles que conseguem chegar ao vestibular é indiscutivelmente discriminante. Também interessante a forma como ele se colocou. É discriminar. Espera aí, e o resto da população jovem, que não é a maioria que está prestando vestibular? Mas veja, a crítica, portanto, já aparece na análise da própria proposta. Essa introdução de texto aqui, como eu disse, é uma grande representação do que é um texto dissertativo. A dissertação, portanto, é um texto que analisa, é um texto que discute um dado de realidade. Então, vamos nos pautar nesse dado de realidade. Para a gente resumir, um quadro aqui para simplificar um pouco o seu estudo, tá? Esse é o momento que você pode dar uma paradinha, né, copiar esse quadro, tirar uma fotinho. A descrição, predominância, substantivos que são concretos. A narração, igualmente, substantivos concretos. Já a dissertação, substantivos abstratos. Predominância. Da descrição, não temos nenhuma progressão. Então, o que eu te falei é aleatório, eu descrevo por onde eu quiser. Traz efeitos diferentes? Pode trazer efeitos diferentes, mas não tem uma ordem que você tem que obedecer. A progressão da narração já é temporal. Então, ainda que você tenha esses elementos comuns, há esses aqui que vão diferenciar. Na dissertação, a progressão é lógica. Por isso, a gente precisa lançar a mão daqueles conectores, aqueles tão famosos conectores que o Enem pede para a gente, né? Aí você está escrevendo sua redação, você precisa colocar em determinado momento. Em função disso, como consequência, mas, porém, concluindo, né, aqueles clichêzinhos que a gente tem também de redação, mas eles vão indicar que há uma progressão lógica no texto, uma relação de causa e consequência, por exemplo. Na temporal, a gente vai marcar por meio de advérbios, a gente vai marcar por meio de verbos que vão mostrar o tempo passado. E a descrição se apresenta, portanto, como há uma predominância de substantivos concretos, como um texto
que é figurativo. E a dissertação vai se apresentar como um texto temático. Quando a gente fala, por exemplo, em texto, para a gente analisar figuras e temas, o que nós estamos querendo é justamente isso, que você seja capaz, muitas vezes, de fazer a transposição de um universo a outro. Você fazer a transposição significa você sair de um texto que é figurativo e transformá-lo num texto abstrato. Eu andei destruindo a infância dos meus alunos recentemente, contando algumas coisas a respeito dos contos de fadas. Né? A gente precisa, às vezes, chegar naquele nível de abstração de entender que esse texto foi produzido numa época em que as pessoas não eram alfabetizadas. Então, tematizar era muito difícil. Talvez figurativizar fosse mais fácil, porque levava àquela visualização do indivíduo. Então, quando a história é contada com bichos, a história é contada com pessoas, mas retratando toda uma realidade, essa moral da história nada mais é que a tematização. Contra a força bruta não há diálogo, lobo e cordeiro. A gente tem um sem número de histórias que acabam fazendo isso. Então, qual é uma das grandes competências que a gente tem que desenvolver ao longo do tempo? Perceber o quanto aquele substantivo que é concreto, ele pode ser convertido nesse substantivo abstrato. Ou seja, como a gente consegue extrair daquela narrativa uma moral. Como a gente consegue transpor o texto, que é um texto de narração, de descrição, para um texto que vai se transformar, portanto, numa dissertação. E aí o que a gente espera que você consiga fazer como um bom escritor também. Você está fazendo sua dissertação, de repente, você consegue ver uma situação do mundo que é concreta, portanto, que se encaixa perfeitamente naquele tema. Então, você seleciona isso para a sua argumentação. Vamos lá, vamos trazer esse argumento aqui, que é o argumento de presença, que a gente chama, que é uma coisa que aconteceu na realidade, vamos jogar para dentro do nosso texto. Isso vai presentificar aquilo que a gente estava analisando até então. Então, a análise tem o suporte da realidade. Então, você está lá discutindo, analisando, o teu leitor está indo no seu pensamento abstrato. De repente, você traz a visualização para ele. Você pode fazer isso antes e depois abstrair, ou abstrair e depois trazer o exemplo, não importa. Mas esse equilíbrio também é importante. Né? O texto está muito abstrato, ninguém está entendendo o que eu estou falando, deixa eu trazer uma coisa concreta. Esse mecanismo, essa força de você transformar o concreto no abstrato, a gente vai trabalhar como figuras e temas, mas a gente vai trabalhar mais especificamente na aula 8. Tá bom? Então, vamos nos despedir agora da aula 7. E a gente já volta para a aula 8. E na aula 8 a gente faz exercícios e conversa a respeito dessa transposição. Beleza, pessoal? Até já!